Tudo bem, gente? Segundo comentário do mês de Natal, conforme eu denominei na semana passada, mês de dezembro, o terrível mês dos dias excepcionais. Eu vou lhes contar hoje a história de um sujeito chamado Ricardo Studart. Não sei se a pronúncia correta é essa, mas a grafia é essa, Ricardo Studart. Essa mensagem circula aí por livros, por revistas religiosas, inclusive. Já vi essa mensagem em PPS pela internet. É uma história muito bonita de um sujeito que entrou na escola aos 5, 6 anos e no primeiro ano, a primeira impressão que a professora tinha é de que ele era um aluno assim. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu dou aula há 46 anos. É balela, é conversa fiada, é mentira que circula nos meios do magistério, que a gente trata todos da mesma maneira e não tem predileção por ninguém. Isso é mentira. Eu até admito que a gente trata todos do mesmo modo e é justo com todos. Mas lá internamente, no coração da gente, na alma da gente, tem alguns, um que outro, que a gente tem maior empatia, que o coração tem essa coisa de ir ou de desdenhar. Sempre tem um, embora ninguém saiba, sempre tem um que a gente prefere. Verdade. Não que a gente vá ajudar com notas maiores, mas nada disso. A gente é honesto na relação professor-aluno. Mas sempre tem uma coisa de simpatia que chama mais atenção, uma coisa de carinho. Isso é natural no coração humano, essa víscera que a gente tem e que é dotada dessa propriedade de preferir ou de desdenhar, de se aproximar ou de se afastar das pessoas por motivos que a gente nem sabe quais são. Pois a professora no primeiro dia olhou aquele Ricardo Studart e não gostou muito, sabe? Porque ele era assim, quieto, calado, tinha inclusive, diz a história, roupas mal cheirosas. Era uma professora da 4ª série do ensino fundamental. No início do ano seguinte, como orientava a diretora, distribuíram as fichas dos alunos dos anos anteriores, para conhecer melhor os problemas de cada um, etc. Ela foi de cara na ficha do Ricardo Studart. Estava apontado lá, ficha do primeiro ano. Aluno brilhante, excelente, é bom estar próximo a ele, vai ser aprovado facilmente. Ela se surpreendeu. Foi na ficha do segundo ano, avaliação do segundo ano, aluno maravilhoso, etc, etc e tal. Porém, de uns tempos para cá anda cabisbaixo, deve ter algum problema. Ficha do terceiro ano. Ricardo baixou as notas, anda muito preocupado com sua mãe, que tem uma doença grave, e no final da anotação, mãe de Ricardo faleceu, encontra-se depressivo, e em breve terá problemas se alguém não tomar conta dele. Ficha do quarto ano, era o ano dela. Ela se sentiu envergonhada, sabe? Ela se sentiu assim, porque ela estava preocupada com a roupa dele que cheirava mal, com o jeito. Certa vez, diz a história, ela pegou ele dormindo em aula e ela ia puni-lo draconianamente, como fazem alguns professores que cobram apenas o conteúdo e que não se preocupam com a alma da pessoa, com a personalidade da pessoa, com a vida particular do aluno, ele como um ente integral. Ela recebeu no Natal desse Ricardo Studart, que tinha lá os seus 8, 9, 10 anos, ela recebeu de Natal
aqueles presentes que os alunos todos dão no Natal. E é por isso que eu estou contando isso, porque nós estamos nesta época natalina. Todos os alunos deram caixas, deram presentes, deram meias, deram flores, deram isso. E ele, num papel amarfanhado, amassado, um papel usado em outros presentes, ela abriu o presente dele, que foi o último que ela abriu, e tinha um colar, faltando algumas pedras, e tinha um perfume, um vidro de perfume usado pela metade. Todos os colegas do Ricardo riram dele. A professora, que já tinha lido a avaliação dele do ano anterior, tinha se inteirado e amolecido o seu coração de técnica, ela botou aquela pulseira velha, faltando algumas pedras, e passou aquele perfume nas mãos, na frente de toda a classe. E ele saiu do ensino fundamental e não foi mais visto, não ficou na mesma escola. 3 anos depois, a professora recebeu uma cartinha dele, dizendo: terminei o 2º grau, estou fazendo vestibular. 6 anos depois, a professora recebeu outra carta, assinada pelo Ricardo Studart, e dizia: Dr. Ricardo Studart. Ele estava se formando em medicina. Anos depois, ela recebeu uma carta dizendo que o pai tinha morrido, mas que ele tinha achado uma bela mulher e que estava se casando, e que por aquela carta estava mandando o convite de casamento, e que ele gostaria de rever a professora. A professora levou na bolsa aquele colar vedara, botou aquele perfume e foi ao casamento. Estava lá o doutor Ricardo, bem vestido, com uma bela mulher, a igreja cheia, depois o clube cheio. E ele, quando viu a professora, se emocionou, abraçou-a longamente e lhe disse: a senhora tem o cheiro da minha mãe. Ela disse: eu guardei o vidro do teu perfume. Ele disse: aquele era o perfume que a minha mãe usava. E como ela morreu e o vidro de perfume ficou pela metade, eu lhe dei no Natal aquela vez, quando eu era seu aluno na 6ª, 7ª série. E vejo que a senhora está com a pulseira faltando algumas pedras, que a senhora guardou os meus presentes. Ela ficou muito emocionada, ele também, os dois choraram. Ela disse: obrigado por tu ter transformado num grande homem, num doutor, num formado. Ela disse: quem merece os elogios todos, são a senhora, professora. Porque eu me transformei numa pessoa, porque a senhora assumiu o lugar da minha mãe, a senhora foi importante para mim. Eu estou contando essa história porque hoje em dia, nesse mar de egoísmo em que todo mundo é engolfado, dificilmente se vê uma pessoa que use essa pedagogia do amor, que é capaz de se inteirar, de se interessar pela vida particular de um aluno, e é capaz depois de seguir seu caminho, o caminho do aluno pela vida inteira, e é capaz de anos e anos depois, apesar de aposentada, ainda ir no casamento do aluno, de guardar presentinhos que o aluno deu, presentinhos de 2ª categoria, materialmente falando, mas de primeiríssima categoria, afetivamente falando. Isso é a pedagogia do amor. Aliás, isso está no Evangelho. Diz lá que a criança que seguir e que aceitar as coisas que eu ensinei, ela se transformará num adulto que jamais se desviará do caminho. Essa professora foi bárbara. Esse Ricardo, ele germinou as sementes que a professora colocou na cabeça dele. Era uma bela história de Natal que eu queria partilhar contigo. Porque o que tem a ver esses pinheirinhos todos, esses cartõezinhos que a gente manda para o outro com Papai Noel vermelho, vestido de vermelho, com aquela vestimenta que a gente não usa no Brasil, andando de trenó,
que é um veículo de locomoção que não é usado no Brasil, andando sobre a neve e sobre o gelo que não existem no Brasil, puxado por renas, que são animais que não existem na nossa fauna. O que tem a ver essas figuras e esses cartões? É um Natal postiço, é uma coisa fraudulenta. Ora, Natal é nascer, é renascer. E eu contei esta história da professora e do Ricardo Studart, porque se não fosse essa professora, nós teríamos mais um marginal, talvez um bandido, na rua, um mendigo, um andrajoso. E temos um doutor nos hospitais, nas clínicas, e que veio de classes baixas, e que cresceu órfão, e que, portanto, tem uma sensibilidade capaz de entender o seu cliente, que chega ali em sua frente carente, carente de tudo. A maioria dos médicos sabem que 90%, 80% dos pacientes que chegam em sua frente não tem nada. São sadios, mas têm dores, têm repercussões somáticas, são moléstias psicossomáticas, advindos da onde? Porque ele é um mal amado, porque ele está inadimplente, porque ele está desempregado, porque ele tem problemas com os filhos. Então, como ele tem a vida cercada de pepinos e de problemas, aquilo repercute numa gastrite, numa insônia, numa impotência, em algum lugar. A sua imunologia baixa e aparecem infecções, mas na realidade ele não tem nada. Ele está carente de afeto. E de certo esse Ricardo Studart, ele vai atender pacientes, seus clientes. Não vai ser daqueles que está entrando no consultório e o doutor já está com a consulta pronta. Não, ele vai conversar. Ele vai dar para o paciente aquele colar sem pedras, aquele vidro de perfume usado pela metade que ele deu para a sua professora, que foi capaz de ressuscitá-lo como gente. Ressuscitar nessa pedagogia de amor, tal como Cristo ressuscitou. Acho que este é um comentário apropriado para a época e apropriado para esse mês de dezembro. Nesse final de comentário, eu desejo isso. Que tu ressuscite enquanto pai, enquanto avô, enquanto marido, namorado, noivo, amante, sei lá o quê. Mas que ressuscite dentro de ti aqueles velhos sonhos de adolescentes, aquela velha emoção. Porque daí, se fizeres isso, poxa, aí Deus vai ser generoso contigo e vai te dar o que eu sempre peço. Glória alta e compreensão entre os homens. Um abraço, um beijo, tchau.